amigos do JPTV, estamos iniciando mais um programa da Cruz Vermelha Brasileira, filial em Montenegro. Hoje nós vamos falar sobre a doença que se chama gota. Dr. Mário do Canto, o que seria gota? Bom, gota é uma doença reumática que causa artrite, né, que é uma inflamação em articulações, geralmente uma de cada vez. A mais comum é a do primeiro dedo do pé, né, do dedão. Então, incha aquela articulação, dói, dura uma semana e depois passa. Às vezes dá no joelho, ou no tornozelo, ou em alguma outra articulação, mas mais comuns são nessas assim. Então, é uma doença, né, causada por esse comprometimento nas articulações, geralmente das pernas, e que vão e voltam. Né? Seria pelo excesso de ácido úrico? Exatamente. Né? A gota é causada por um acúmulo de ácido úrico nas articulações que se transformam em cristais. Então, aquele ácido úrico dentro da articulação, ele cristaliza e esses cristais ficam como se fosse um pó de vidro. Imagina um pó de vidro dentro de uma estrutura articular, o que vai acontecer? Vai dar uma lesão ali e daí as células de defesa vão tentar reagir e criam aquela inflamação. O que pode levar à doença gota? Que causa? A causa da gota tem vários fatores que contribuem, né? Primeiro que a gota é mais comum em homens, bem mais comum, né? A gente tem em torno de 0,5% dos homens adultos pode ter gota. E ela tem dois fatores principais. Primeiro é o excesso de produção do ácido úrico, né? E o segundo é a falta de saída pelos rins do ácido úrico, o acúmulo de ácido úrico. São os dois fatores que levam, então, a essa causa. O excesso de produção geralmente é genético, né? Ou pode estar associado a algumas doenças que produzem muito ácido úrico, né? Como alguma neoplasia, um câncer, e outros fatores, né? E o excesso e a falta de saída pelos rins do ácido úrico também tem o fator genético e também tem algumas outras coisas que causam essa diminuição da excreção do ácido úrico. Os principais e mais comuns é o uso de álcool, né? Então a bebida alcoólica bloqueia a saída do ácido úrico e alguns remédios tipo diuréticos, né? Principalmente os diuréticos tiazídicos, a hidroclorotiazida. Né? Esses diuréticos, então, bloqueiam a saída do ácido úrico, acumulam no sangue e daí vai para a articulação. Que o motivo do inchaço nas pernas é devido ao grande aumento de ácido úrico. Ácido úrico, na verdade, a gota causa inchaço só nas articulações, somente nas não articulações. Toda a perna, né? Se o paciente tem um edema, um inchaço na perna toda, não tem nada a ver com gota. Né? A gota é uma doença articular, nas juntas, né? Nas articulações, né? Entre os ossos. Assim. Mais comum que nem eu falei, tornozelo, no joelho, mas é localizada, é uma articulação de cada vez. Ela pode acumular mais de uma com o tempo, né? Às vezes uma não está melhorando e a outra já acumula. Outra coisa, a gota às vezes pode dar nódulos, assim, caroços, digamos assim, embaixo da pele, que são os tofos. Né? O tofo é um acúmulo de ácido úrico embaixo da pele, daí forma um caroço mesmo. Então isso é o chamado de tofo, mas é localizado, é uma bolota ali localizada em algum lugar, não é espalhado. Geralmente nos membros inferiores, nas pernas? Não, o tofo pode ser em qualquer lugar. Pode nos braços também? Tofo pode ter no braço, pode ter na orelha, pode ter no peito, pode ter dentro dos órgãos, né? Existe tofo nos rins, existe tofo nos ossos, né? Então o tofo pode ter qualquer lugar. Mais comum embaixo da pele, né? Mas já tofo nas mãos, nos antebraços, em qualquer lugar pode ter tofo. Dieta é indicada nesse caso? Sim, porque assim, da onde vem o ácido úrico, né? O ácido úrico ele vem da destruição das bases púricas, das purinas, né? A gente está lá no colégio e aprendeu o que forma o DNA. O DNA é formado por bases púricas e pirimídicas. Então, uma parte do DNA, quando é quebrado, dissolvido, o DNA de uma célula que morreu, por exemplo, né? Essa célula morta, então, aquele DNA, uma parte vira ácido úrico, e daí é eliminado. Então, se a gente tem uma renovação muito grande de células, né? Que células morrem muito rapidamente, né? Tipo um paciente com câncer, uma leucemia, alguma coisa assim. Que ele tem muita produção de células que morrem rapidamente. A quimioterapia às vezes leva a morte de muitas células do tumor. Esse DNA todo se transforma em ácido úrico e aumenta.
E outra coisa é a alimentação animal, né? O que mais causa aumento de ácido úrico são a alimentação de carne, porque a carne é o que tem células, né? Por exemplo, um alimento vegetal, um arroz, uma batata, uma coisa, é amido. Aquele amido, tu não vai ter grande quantidade de DNA no amido, né? O amido é uma estrutura de glicose, uma grudada na outra. Então, tu não tem células ali com DNA. Né? Já o músculo do animal, não, né? Pode pegar o músculo do boi, o músculo da galinha, do peixe, tem DNA. Então, tu vai ter ácido úrico. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente acha que a carne branca ou o peixe é mais saudável para o colesterol. Realmente, o colesterol sim, mas para o ácido úrico não. O ácido úrico, animais pequenos têm mais ácido úrico que os grandes. Então, por exemplo, a galinha e o peixe têm mais ácido úrico que o boi. Né? Inclusive, os miúdos são pior. Por exemplo, coração de galinha, moela, esse tipo de coisa é o que tem alta concentração de ácido úrico, tem muita célula. Né? Café, chá também, chocolate. O café, o chá e o chocolate, eles têm xantina. Né? A xantina, que é a cafeína, que é a teobromina. Né? Essas xantinas também se transformam em ácido úrico. Então, o excesso de coisas com cafeína pode aumentar um pouco o ácido úrico. Não é tanto, né? Mas pode aumentar também. Porque, na verdade, se tu toma muito café, tu vai ter outros efeitos colaterais antes da gota, né? Porque a própria cafeína tem outros efeitos colaterais que tu vai perceber antes, né? Vai ter palpitações, etc. Para diminuir o ácido úrico, tomar bastante líquido, água. Exatamente, né? Quanto mais assim, lavar nossos rins, limpar, assim, tirar, excretar assim, o ácido úrico, melhor. Mas o principal é eliminar aquelas coisas que causam, né? Antigamente, anos atrás, se brincava, né, na Idade Média, que a gota era a doença dos reis. Por quê? Porque os pobres só comiam batata, né? Os reis comiam carne, tomavam vinho, etc. Né? Então agora tem gente que brinca que a gota é a doença da segunda-feira, né? O pessoal, fim de semana, come um churrasco, toma cerveja, né? Que o churrasco tu vai ter alta produção de xantina. E com o álcool tu vai ter a eliminação retardada. Então são dois fatores juntos. Então segunda-feira desencadeia a crise de gota, né, pessoas às vezes. Sim. Então tanto na carne vermelha como na carne branca não adianta. Pro ácido úrico qualquer um. E outra coisa, o ácido úrico ele é dissolvido em água. Ele não é gordura, é diferente do colesterol, né? A gente tem aquela mente do colesterol, mas o ácido úrico é outra coisa. Por exemplo, se fizer uma canja de galinha, que a gente acha que é saudável, e daqui a pouco pegar aquela água da canja, tem xantina, tem ácido úrico, digamos assim, dissolvido ali. Né? Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Né? Tem muita gente, não como muita carne, come o molho, também vai ter alto teor de purinas que vão aumentar o risco de desenvolver o ácido úrico. Tratamento. E o sinal assim, de alerta para a pessoa começar a se cuidar com mais atenção? Na verdade, o tratamento tem duas coisas. Primeiro, o tratamento do ácido úrico alto no sangue. Esse a gente só indica quando leva a gota, né? Tem gente que tem ácido úrico muito alto, mas não tem sintoma nenhum, né? Então, a gente geralmente não indica, tá? A não ser quando a pessoa começa a ter pedra no rim, porque o ácido úrico, eu não falei, além da gota, ele causa